Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar aqui para vocês que o Alexandre de Moraes decidiu avançar, na minha opinião, com um certo atraso e quebrou ali o sigilo das imagens do Planalto no dia 8 de janeiro, naquela invasão, depredação, enfim, imagens que o GSI relutava em mostrar até que vazaram uma que levou à demissão do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que prestou depoimento à PF. Falarei sobre isso, dos possíveis impactos que isso pode trazer, de algumas estranhezas, e agora foi divulgado por um jornalista que andou acertando muito aí com alguns furos, que a oposição está meio que arrependida da CPMI, porque pode complicar algumas figuras conhecidas, dentre elas Carla Zambelli. Mas antes disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda. Se não está inscrito ainda, se puder, se inscreva aqui no canal. A gente alcançou a marca de 144 mil inscritos. Muito obrigado. Então vamos agora atrás de 145 mil. E a sua ajuda pode ser muito importante. Inclusive, se já está inscrito, deixando o like, se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, porque todo engajamento é importante para que o YouTube recomende nosso material, nosso conteúdo, para quem não conhece ainda o canal. Então é muito importante a participação de vocês. Pessoal, é o seguinte, então, vamos lá aqui falar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou, nesta sexta, dia 21, quebra de sigilo de todas as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro, quando ocorreram lá os atos na sede dos três poderes. A decisão de Moraes atende à consulta feita pelo GSI sobre a divulgação ou não das imagens para atender a requerimentos feitos por meio da Lei de Acesso à Informação. O GSI alegou que não tem liberado o conteúdo porque a conduta de agentes que aparecem na imagem está sendo investigada em uma sindicância. O ministro Moraes, então, afirmou que inexiste sigilo das imagens e que a situação atual não configura uma exceção aos princípios de publicidade e transparência. Desde janeiro, o GSI vem rejeitando diversos pedidos para a obtenção das imagens do 8 de janeiro por meio da LAI, que é essa Lei de Acesso à Informação. Além disso, o Ministério também se recusou a entregar o material à CPI dos atos golpistas da Câmara Distrital do DF. É o que diz aqui, então, a matéria do Globo. Lembrando que na quarta a CNN vazou as imagens que acabaram levando à demissão do então ministro Gonçalves Dias. E o Moraes agora, nessa decisão de sexta, ainda ordenou que todo o material existente do circuito de câmeras do Planalto no dia dos atos seja enviado ao STF em até 48 horas. Aqui é algo curioso, porque eu acompanhei um noticiário, o GSI alegando que era impossível enviar o material porque são muitas câmeras com horas e horas de gravação, então era um arquivo gigantesco, não tinha como transferir, enfim, agora vão ter que dar um jeito, que o Alexandre de Moraes deu aqui 48 horas para isso. Além disso, nessa decisão de sexta, foi determinado por ele que a PF tome o depoimento em até 48 horas de todos os servidores do GSI que foram identificados nas imagens para aferição das condutas individuais. E aqui a coisa pode complicar também para o governo anterior, já que o GSI do dia 8 de janeiro era o mesmo que estava sob o comando do general Augusto Heleno. Houve apenas uma troca de generais, não de servidores. E nas imagens divulgadas aí pela CNN se percebe alguns que circulavam com desenvoltura entre ali os invasores e tudo mais, até oferecendo uma aguinha. Então, realmente, esse vazamento aqui, claro, causou alguma instabilidade no governo Lula, tanto é que o ministro caiu por conta disso, mas acaba complicando também com essas imagens aqui, ex-servidores, que muitos já foram demitidos depois, que estavam lá por indicação e que pode ter vínculo com o general Heleno. E aí, esse vínculo, além de ter sido indicado, será que o general Heleno teve alguma participação no tipo de orientá-los a abrir o Palácio do Planalto, de facilitar o acesso, de não reprimir? Então vamos ver o que vai realmente acontecer. Além disso, no mesmo prazo, o Ministério deve enviar a cópia integral da sindicância instaurada contra os agentes. Então aqui são muitas decisões tomadas aí pelo Moraes relacionadas ao 8 de janeiro, como eu disse outra vez aqui, está longe de terminar. E o então ministro Gonçalves Dias prestou depoimento à PF nesta sexta, dia 21, foi divulgado aqui que foram quase 5 horas dele depondo e afirmou em nota que foi uma grande oportunidade de esclarecer os fatos
que têm sido explorados na imprensa. Ele diz que confia na investigação e na justiça, que apontarão que eu, disse ele, não tenho qualquer responsabilidade, seja omissiva ou comissiva, nos fatos do dia 8 de janeiro. Ele disse também, foi divulgado aqui lá, meio que um resumo, ele disse que não sabia de um monte de coisa que me parece assim, né, que um chefe do gabinete de segurança institucional deveria saber. Não quero aqui atribuir culpa a ele, tem que ser investigado, mas no mínimo o ministro me pareceu bastante incompetente, né, quando ele diz ali que não sabia de várias coisas que, na minha opinião, é algo que o chefe, né, do GSI deveria saber. Aí levantam a possibilidade, como foi divulgado, será que ele foi traído por seus subordinados? Ou será que ele mentiu para o Lula, né, em relação a não ter as imagens, né, do andar do Palácio do Planalto, como já foi aí divulgado, que vai dizer que, por exemplo, que Lula e assessores seus já haviam indagado ao general se as câmeras instaladas no terceiro andar nada haviam registrado. Receberam a informação de que estavam quebradas. Dias determinou o sigilo das imagens, divulgando algumas apenas, mas cabe à investigação então elucidar esses aspectos, se ele foi traído ou se de fato ele estava consciente e mentiu para o presidente, o seu chefe ali, o que é realmente algo gravíssimo. E sobre o vazamento, né, quem quer que tenha vazado a imagem buscava aquilo que de alguma forma conseguiu. A demissão do então ministro era o alvo maior, será? Na minha opinião, não. Ela foi apenas uma consequência natural, né, daquilo que foi divulgado, mas o principal me parece que era o quê? Tentar reforçar a narrativa, né, de alguns de que o governo Lula teria facilitado o acesso dos invasores para criminalizar o bolsonarismo. Então, né, com esse vazamento aqui, mostrando o ministro circulando com algum desconforto, eu já falei aqui que, né, o que foi divulgado do ministro mostra ele, né, orientando as pessoas, baseado no que ele disse ali, não, vai para o andar de baixo, porque lá que tinha a equipe para fazer a prisão, e naquele momento ali, com poucas pessoas, não tinha muito que ele, né, fazer, ele tem que prender todo mundo ali. Então, naquela situação ele realmente estava complicado, mas tem que se investigar tudo e, de fato, aqui a situação para muita gente pode se complicar e, eventualmente, até a do próprio ministro. E sobre a CPMI dos atos do dia 8, Renato Souza, que é repórter de política do Correio Brasiliense em Brasília, eu acompanhei ele nas redes sociais, né, ele consegue trazer algumas informações em primeira mão. Né, ele traz depois de algum tempo que a gente vê alguns outros portais, né, noticiando e, de fato, muitas vezes alguns furos, né, que ele traz se concretizam pouco tempo depois, inclusive alguns aí, né, bem recentemente. E ele divulgou o seguinte: bastidores, parlamentares de direita começam a recuar da CPMI do dia 8 de janeiro e se desmobilizam nos bastidores após o governo orientar apoio à criação da comissão. Grupos de esquerda se organizam para subsidiar a comissão com provas e imagens de forte impacto político. Eu já disse aqui várias vezes que a CPMI pode, sim, CPI, o pessoal até comenta, né? Você sabe como que ela começa, sabe como termina. No Brasil, né, ultimamente tem terminado em pizza, mas vamos ver como é que vai ser com essa aqui. Mas ela pode ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Por quê? Tem muitos com algum envolvimento, né, envolvimento maior ou menor, né, nos atos de 8 de janeiro. A própria Carla Zambelli tem vídeos dela aí, né, falas dela, né, incentivando esse tipo de coisa que aconteceu. Enfim, o André Fernandes, que é deputado federal, também pode se complicar, e outros mais. Então a tática deles me parece que era: vamos pressionar porque percebi que o governo não queria. E aí, quando o governo não queria, criava na cabeça muito: peraí, o governo não quer porque tem culpa, então se tem culpa não vai querer, e aí, enfim, colocou o governo contra a parede. Lembrando que no começo o governo queria e os bolsonaristas não queriam. Aí depois o Lula, né, orientou, segundo foi divulgado, né, que a CPI poderia trazer um desgaste, gastar uma energia muito grande com aquilo, o que não deixa de ser verdade. Eu disse várias vezes: vamos esquecer Lula, esquecer Bolsonaro. Nenhum prefeito, governador, presidente vai apoiar uma CPI, porque normalmente, insisto, isso causa um desgaste. Você muda o foco, em vez de ser numa agenda que o governo quer colocar, o foco passa a ser também da população, da imprensa, naquela CPMI. Então o governo recuou, aí os bolsonaristas, percebendo o recuo do governo, falaram: opa, não, agora a gente que não queria quer. E aí ficaram nessa insistência, e agora que o governo, né, viu que não tinha jeito, né, a gente também tem que reconhecer. O governo agora quer a CPI, não é porque, nossa, de repente quis a CPI. Não, porque ficou numa situação insustentável após o vazamento dessas imagens. E aí então, agora o Renato divulga que os bolsonaristas meio que estão arrependidos em relação
a essa CPI, mas enquanto se fala muito disso, vale insistir em alguns pontos que afetam a vida de todo mundo. Por exemplo, PPI continua ferrando o povo brasileiro enquanto beneficia alguns investidores e praticamente não se fala mais nela. Já se fala agora na gravata do Lula, se a gente já foi na loja de luxo, se não foi, comprar o quê, se foi com cartão, isso ou aquilo. Se fala muito nessa CPMI dos 8 de janeiro e a PPI. Pouquíssima gente falando nela, continua aí uma política de preços criminosa da Petrobras colocada pelo governo Temer. Todo mundo criticava, o Bolsonaro criticava, rendido manteve por 4 anos. Lula criticava, já está aí com 4 meses se completando de governo, não se fala mais nela em modificá-la. Pelo contrário, Lula até disse que não é hora de falar nesse assunto, quando o ministro de Minas e Energia disse que era preciso discuti-la. E sem falar na taxa de juros, que o Brasil continua tendo a mais alta do planeta Terra, e o presidente do Banco Central, que continua lá, tranquilo, ainda defendendo, justificando, falando que 375 está no patamar bom, que tinha que estar mais alto, é um negócio absurdo, mas vamos ficar atento, e sempre cobrando essas mudanças, que de fato, como eu disse, essas sim afetam a vida de todo mundo. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor.